Louvado seja Jesus. Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja com todos. Graças a Deus. Coloque a mão no seu peito, levante o seu semblante e ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, amigo de todas as horas, nós viemos mais uma vez reconhecer que precisamos do Senhor, declarando toda a nossa incapacidade, toda a nossa fraqueza, e como ovelhas, confessando que precisamos do Senhor para nos proteger, para nos guiar, para nos dar alimento. Estamos sedentos, vem nos alimentar, nos chama a atenção se precisar, porque nós confiamos no Teu amor. Nós viemos aqui porque queremos melhoria, queremos sabedoria, mas estamos cientes de que o Senhor nos conscientizando, nos ajudando a ter escolhas saudáveis, para Teu louvor, tudo isso acontecerá. Por isso, meu Pai, usa o pregador e ministra ao meu espírito, repreende a Satanás e tenha toda a liberdade de divulgar a Tua palavra, porque a porta que o Senhor abriu, ninguém pode fechar. Em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. O livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Versículo 11 até o versículo 19. Todos vocês acharam? Para quem não achou, acompanhe ali no telão. Talvez a tradução esteja um pouquinho diferente aqui da minha Bíblia, mas é bom porque amplia o conhecimento. Diz assim o versículo 11: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito era aos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Amém? Assente-se, por favor. Eu sempre pedi para Deus, e eu acredito que é o momento, a direção dele, com relação a esta mensagem. Porque, naturalmente, uma mensagem fácil de pregar. Eu não acredito que existe uma mensagem fácil de pregar, até porque ela primeiro vem para a tua vida como alerta, e o que eu faço é apenas escrever a respeito disso. Mas entenda que se Deus te chamou aqui hoje, se você está acompanhando essa mensagem, não é para quem não veio, não é para quem não acompanha. A mensagem naturalmente é para todos, mas ela é principalmente para quem está aqui. Eu digo isso para você porque quando a gente escuta, seja um elogio quando fala, olha, você conhece uma pessoa inteligente? A nossa mente busca uma referência.
Você conhece alguém caloteiro? A nossa mente busca essa referência. Você conhece alguém fofoqueiro? Você conhece alguém desleal? Sempre a nossa mente vai buscar essa referência. A questão é, que referência nós estamos sendo para alguém? Quando alguém fala alguma palavra, qual é a referência que nós somos na mente dessas pessoas? Então esta palavra, ela vem para nos alertar diante de muitas coisas, principalmente com relação à salvação. Esse texto, ele ilustra na representação do rei de Tiro, o orgulho que levou Lúcifer à queda, o orgulho que levou homens à queda, mas não se limita a isso, abrange a qualquer tipo de orgulho nesse extremo. O que é orgulho? É um conceito exagerado de si mesmo. O que é soberba? É um orgulho exagerado. O orgulho tem destruído muita gente que tinha um caminho brilhante na vida. O orgulho tem feito muita gente perder bênçãos preciosas de Deus. E o orgulho nesse contexto é uma coisa abominável diante de Deus. Mas antes, eu preciso equilibrar algo aqui, para que não prejudique o seu entendimento. E às vezes a pessoa que se enquadra no que vai ser falado a nível de orgulho, parta de um orgulho para uma baixa estima, de um extremo para o outro. Por isso eu quero dar uma pincelada sobre esse complexo de inferioridade. Aquela pessoa que se acha a pior do mundo. Nós sabemos que há pessoas que não se acham o pior do mundo, mas se fazem. É tipo ataque de tubarão. Quando vai atacar, ele esconde a barbatana, vai lá por baixo e ataca de baixo. Ai, que coitadinho de mim. Aquela pessoa que, eu sou tão pequenininho. Eu tenho tanto orgulho da minha humildade. Já viu isso? Alguns são tão humildes que se encontrar alguém mais humilde que ele quer matar. Mas na verdade tem muita gente realmente complexada. E isso não é de hoje. Você lembra dos 12 espias de Israel? Que Deus mandou com que eles observassem a terra de Canaã, e para que eles viessem contar as bênçãos para estimular a fé daquele povo, quase 2 milhões de israelitas a entrar na terra prometida. 10 desses 12 espias chegaram, no capítulo 13 de Números, no finalzinho eles dizem assim: éramos gafanhotos aos olhos deles, e éramos gafanhotos aos nossos olhos. Eles viram homens grandes e se compararam de uma forma exagerada. Somos gafanhotos. Complexo de inferioridade. Nem o orgulho, nem o complexo de inferioridade devem dominar o coração daqueles que conhecem a Deus. Você conhece a Deus? Então você deve saber da sua posição. Você não é nenhuma coisa fantástica, mas também você não é daquele: pastor, eu sou pior que uma barata. Ai, pastor, sabe o lenço que limpa o nariz e joga fora? Sou pior que isso. Meu irmão, você é a coroa da criação. Sua alma vale mais do que o mundo inteiro, e isso é bíblico. Não deixe também sair de um extremo e cair no outro, porque o inimigo da nossa alma também quer que você ou pense que é o tal, ou que você pense que não é nada. Porque nesse contexto de guerra espiritual e com reflexos aqui em que nós vivenciamos, o nosso inimigo sabe que se você pensa que é o tal, para Deus você está fora. E se você pensa que não é nada, ele pisa em você. Você deve se situar na sua posição. Os outros 2 espias, Josué e Caleb, sabiam da sua posição. Números 14, no versículo 9, eles dizem assim: não sejamos rebeldes ao nosso Deus, não temais a gente dessa terra, são eles o nosso pão, retirou-se deles o amparo de Deus, o Senhor os entregou, então não temais. Sabe qual era a posição de Josué e Caleb? A posição real de um servo de Deus.
Nós vamos avançar, pois temos o amparo de Deus. Mas às vezes a pessoa fica olhando a circunstância e fica, não tem jeito, não há condição. Cuidado para não sair do orgulho e ir para o outro extremo. Dizer que não vale nada. Para não ser inibido no seu potencial. Olha só. Quando você acha que, eu não posso, para você não ser inibido no seu potencial. E com esse alerta, esse equilíbrio na mensagem, eu achei prudente antes falar sobre isso, para que esse tema, orgulho, possa ser colocado. E eu acho importante colocar alguns primórdios aí, colocar algumas características que levaram Satanás à queda. E que também, não é que levam, mas algum destes, de alguma forma, pode ser que leve alguém também à queda. Nesse texto, alguns motivos de o porquê a queda ocorreu. E o primeiro motivo que eu quero destacar aqui, ele está ali no final do versículo 12. Tu és, olha só, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Talvez uma outra tradução vai trazer aí, tu és o aferidor de medidas. A primeira característica que pode levar uma pessoa a ficar orgulhosa ou soberba, são características pessoais. Qual era a característica pessoal de Lúcifer? Aferidor de medida. Significa um padrão de beleza, significa formosura no reino de Deus. Se eu e você estivéssemos caminhando no reino de Deus e perguntássemos para Ele, Senhor, o Senhor pode nos mostrar aí um exemplo do que é a perfeição do Teu reino, a formosura, a beleza do Teu reino? Ele iria mostrar ali Lúcifer, que era a expressão de beleza, que era a expressão de formosura e sabedoria. Ele era um padrão de tudo isso. Há pessoas que são orgulhosas por causa do seu corpo. Já viu isso? É escultural. Há pessoas que são orgulhosas por causa da sua aparência. Realmente, há pessoas que são muito bonitas. Aquela, eu tenho muito orgulho do meu cabelo. A outra, eu tenho muito orgulho dos meus músculos. Há pessoas que são muito orgulhosas por causa dos seus olhos. Não tem problema nenhum, você está contente, né? Mas eu estou dizendo que algumas pessoas, isso chega ao coração de uma forma desastrosa. Sabe o que é? Alguns também, por suas habilidades musicais. Outros por suas habilidades esportivas. Outros por habilidades mecânicas. São incríveis naquilo que fazem. Características pessoais que podem levar a pessoa a pensar que é fora de série. Já viu isso? Eu sou uma pessoa dentro de si, eu sou uma pessoa fantástica, gloriosa, magnífica, digna de referência, por características pessoais, por qualidades que os colocam um pouco acima da média. Cuidado, porque você pode sobrepor muitas pessoas nessas características, e a soberba pode tomar conta do seu coração. Um dos motivos da queda de Lúcifer foi isso, encheu o coração dele de iniquidade, de soberba. Soberba é você querer ser aquilo que você não é, e ele, como criatura, queria ser o reconhecimento, queria ter o reconhecimento do Criador. Segundo ponto que me chama a atenção, olha o versículo 14, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Isso é, presta atenção no que eu vou falar. Ele possuía um poder elevado dos outros anjos. Você encontra na Bíblia querubins no plural, mas querubim ungido é uma classe única, é singular. Assim, quando você estuda angiologia, você começa a entender sobre as classes dos anjos. Por exemplo, arcanjo, só tem um, Miguel, que veio para defender o propósito de Deus, o povo de Deus. Arcanjo é uma classe única. Miguel significa quem é como o Senhor. Poder, mas lembro que não é o poder em si que traz a queda de alguém, mas o poder, ele revela o interior de alguém. Presta atenção.
Se você entregar um pouquinho de poder para alguém, você já vai ver. Alguns, quando pegam um pouquinho de poder, primeira coisa que faz, já é se vingar de pessoas que atrapalharam ele ou ela no passado. Pegou um pouquinho de poder, eu vou trancar esse documento, já daquela pessoa. Ei, ó, entrou, ganhou um pouquinho de poder, já manda embora aqui, já manda embora lá. Alcançou um pouquinho de poder na empresa, já não cumprimenta ninguém, anda de nariz empinado, já deixa até uma vassoura estacionada para o dia de sol e um rodo para o dia de chuva, se precisar voar, porque fica uma pessoa insuportável. Subiu um pouquinho na empresa, pronto, dependendo da pessoa, encheu o coração de orgulho, já olha diferente, já empina o nariz. E na igreja também acontece isso. Músicos que só faltam querer estender um tapete vermelho para que eles andem e tudo mais. Se não tiver este cachê para que eu venha louvar a Deus, e você acompanhou esse tempo atrás, até um músico declarando assim, eu sou músico acima da média, não tem músico como eu aqui no Brasil, e bababá, bababá. Foi um balançar desse músico. Rompeu-se contratos, não quiseram mais gravar com ele, e N coisa aconteceu. Embora eu tenha muita estima por esse cantor, e considero ele um cristão, mas o coração dele naquela hora se ensoberbeceu, e toda e qualquer correção que Deus permita ter, é para que haja salvação naquela vida. Terceiro ponto que me chama a atenção, o versículo 16, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu coração de violência. Olha para cá, cuidado com o elogio exagerado. Elogio não tem problema. Você dar elogio para alguém, ou você receber elogio, não tem problema nenhum. Mas sabe, presta atenção no que eu estou falando. O meu filho é o melhor, blá, 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 blá. A minha filha, o meu filho, daqui a pouco o rapaz, ele acredita que é superior, fica orgulhoso, aí fica aquela pessoa insuportável de se conviver, cebosa, aquela pessoa manipuladora, faz manha para tudo, bate o pé e acha que está lidando com a mãe dele em todo lugar, porque dentro dele ou dentro dela, olha como o subconsciente de uma pessoa trabalha, realmente acha que é, e quando não faz a tua vontade, dentro dessa pessoa grita, tem que destruir. A tua mente buscou alguma referência aí? Talvez alguém está buscando você como referência. E é por isso que eu me alerto com relação a essas coisas. Então não tem problema elogio não tem problema. O problema é o elogio exagerado. Claro que devemos elogiar as pessoas, né? Mas essa bajulação, esse meloso real, estraga pessoas. Esse movimento que acontece aí de... esses movimentos religiosos de extrema reverência, beijar a mão, alguns casos de se prostrar, alguns casos que, pelo amor de Deus, então a pessoa acha que aquilo é uma verdade real e acaba estragando os seus próximos passos. Presta atenção, são ingredientes perigosos as características pessoais, presta atenção, as características pessoais que uma pessoa pode ter. Tome cuidado, até porque essas características pessoais, elas passam, né? Seja o cabelo, seja tudo isso, até um alerta na questão de eternidade. E algumas pessoas não querem que passe, não tem problema você se cuidar, de maneira alguma. Agora, alguns estão com uma idade que é aquela velha história, se você levantar o braço, uma perna levanta junto, se você olha para cá, já dá seta, o outro braço, ele tão esticado que a pessoa está, não é? Então, querendo fugir de algumas coisas, a melhor coisa é você envelhecer de uma forma saudável. Não tem problema fazer uma plástica, nem nada disso. Estou falando de extremos, né? Extremos que algumas pessoas começam a tomar certos tipos aí, ou eu não sei até que nível é ou não é, anabolizantes. Pessoas começam a levar o seu corpo a extremos,
Pessoas começam, a tal daquela questão de não comer mais para alcançar um nível físico aí de magreza por causa disso ou daquilo. Isso é muito sério, gente. É muito sério. Então, características pessoais, seja de habilidade, seja o que você se considere uma pessoa muito inteligente, eu falo vários idiomas, eu tenho uma eloquência incrível, eu tenho uma habilidade de aprender instrumentos musicais, ou uma didática incrível para isso ou para aquilo, para fazer dinheiro, ou eu tenho um poder de influência, ou um poder econômico. Quanto que é? Cuidado, porque isso pode levar à queda. Aquele homem, Steve Jobs, aquele que inventou o mouse, a empresa dele chegou uma época que era a mais valorizada do mundo, para você ter uma ideia. Um câncer que deu no pâncreas dele, não pôde salvá-lo em nada. A segunda característica que eu falei, é poder. E a terceira, elogios exagerados, que podem levar a pessoa a um orgulho que leva à abominação. E por que é tão abominável para Deus o orgulho? Por que aos olhos do Pai é tão abominável? Capítulo 6 do livro de Provérbios, o versículo 16, diz ali que 6 coisas Deus odeia, mas a 7ª Deus abomina. E entre essas 7 coisas tem ali o orgulho, ou olhos altivos. Por que isso aborrece a Deus? Por que Deus abomina? Número 1, porque uma pessoa orgulhosa lembra a Deus o diabo. Apocalipse capítulo 12, verso 4, diz que Satanás, com a sua cauda, isso o dragão com a sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu. O que ele está dizendo é que Satanás, nesse orgulho, a cada 3 anjos no céu, ele convenceu um. Ele destruiu a vida desses anjos que estavam no céu. Ele levou esses anjos com ele para o inferno e para uma condenação, por causa de orgulho. Ele causou um estrago na vida desses anjos, e Deus se lembra do estrago que Satanás causou. Olha o nível de rebelião que o orgulho causa. Os pais que têm vários filhos aqui sabem, quando o pai e a mãe dão uma ordem e tem um filho, às vezes é o mais velho, às vezes é do meio, às vezes é o quarto, às vezes é o quinto, que dá uma ordem diferente, se acha superior a contradizer os pais, e acabam levando os outros filhos a se deixar esticar isso por uma desgraça de vida. Rebelião. Um pai e uma mãe sofrem muito com essas coisas. Às vezes dentro das igrejas também, pastores sendo boicotados do trabalho. Tem uma visão, tem uma direção, tem uma reunião, mas tem aquele líder, aquela líder que decide destruir a imagem. Seja como for. Não, nós vamos fazer desse jeito, e é assim. Por isso que Deus abomina esse tipo de orgulho. Deus se lembra de Satanás, porque leva outras pessoas à queda. Segundo ponto, por que Deus abomina o orgulho? O orgulho é soberba. Porque é uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus. Uma tentativa do homem de confessar em si que é autossuficiente. É o que está discorrendo nessa sociedade secular, e foi o que desgraçou Adão e Eva, a independência de Deus. É querer tirar Deus do centro e colocar o homem. Uma maneira de descartar Deus, substituir Deus, e será a desgraça de alguém se afastar da vida, aí é questão de tempo. Terceiro ponto, porque Deus conhece o homem. O orgulho, ele pode levar uma pessoa à destruição, a soberba pode levar uma pessoa à destruição, porque Deus conhece o homem. Imagine só que você tem uma amizade de anos com uma pessoa, tem um amigo aí que você é íntimo, e você sabe que o cara não sabe a diferença de um zagueiro para um atacante, não sabe jogar bola, não sabe. Aí de repente chega uma menina perto dele, uma mulher, e fala, eu admiro tanto futebol, pessoas assim, você joga bola? Aí o cara olha e fala, eu? Eu sou o maior goleador do meu time.
Você faz assim, fala assim, deve estar brincando, né? Esse camarada deve estar brincando, dizer que é o maior goleador do seu time. Ele não sabe nem correr, não sabe nada. Olha só. E essa simples ilustração, essa simples história, é tipo eu e você querendo ser aquilo que nós não somos. Isso é soberba. É tipo um rei querer ser sacerdote. E Deus fala para ele que não é para ele ser sacerdote. Ele é rei. É tipo uma pessoa que é rei, se achar autossuficiente. Literalmente na Bíblia foi pastar. Nabucodonosor. É tipo um faraó achar que está acima de Deus, aliás, que ele é um Deus. E as 10 pragas revelaram que tudo que eles consideravam Deus não tinha poder nenhum e era engano. Soberba, soberba. Salmo 103, versículo 114. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, são os seus dias como a erva, passando por ela o vento logo se vai, o seu lugar não se acha mais. Salmo 78, verso 9. Lembrou-se que somos carne, e como um vento que passa, somos e não volta. Salmo 90, verso 9. Acabou-se os nossos anos como um conto ligeiro. Salmo 104, versículo 27. Todos esperam por ti, que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abrem-se-lhe as suas mãos e se enche de bens. Se tu viras o rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Deus sabe quem é o homem. Deus sabe da fragilidade do homem. Deus sabe da limitação do homem. Por isso o orgulho e a soberba são coisas abomináveis. Quarto ponto. Por que a soberba e o orgulho são coisas abomináveis diante de Deus? Porque é uma atitude real e concreta de inimizade contra Deus. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade do Pai, permanece para sempre. A soberba, ela é do mundo. Tiago, capítulo 4, verso 4. Qualquer que constitui-se amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A soberba pertence a esse sistema dominado pelo diabo. Quando se deixa a soberba entrar no coração, você está declarando a inimizade contra Deus. Sabe por que a soberba e o orgulho são coisas abomináveis diante de Deus? Quinto ponto. Porque pertence a Deus o exaltar. Pertence a Ele o exaltar. Quem é que colocou Lúcifer na posição em que ele estava? Verso 14. Tu eras querubim ungido da guarda, e eu te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Foi Deus que o colocou naquela posição. Cada pedra preciosa que tinha ali, tipificava um dom que Lúcifer tinha. Cada pedra preciosa tipificava um dom. Mas a criatura se esqueceu disso e começou a se envaidecer, olhando para si. Mas, meu irmão, eu quero lembrar que pertence a Deus o exaltar. Deus disse para Davi, em Salmo 78, verso 70, eu tirei você lá de trás, das ovelhas pejadas, e te coloquei diante do meu povo. É Deus que exalta, é Deus que pega o indivíduo lá embaixo e o coloca no lugar de glória. É Deus que dá emprego, é Deus que tira, é Deus que dá o casamento, é Deus que dá a vida, é Deus que dá a saúde, é Deus que dá tudo. Algumas pessoas dizem assim,
Se não fosse eu, essas pessoas estavam perdidas. Salmo 113, verso 7. Do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Quem faz isso, meu irmão? É o Senhor. É o Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 17 e 18 diz assim: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. Isso é, se você está em algum lugar, foi porque Deus o condicionou, Deus o tirou, Deus o mirou. Aliás, tudo isso eu me englobo. Deixa Deus te levantar, te exaltar, te colocar em lugar de glória. Pare de trapaças. Você está entendendo? Essa busca por reconhecimento no casamento, essa busca por reconhecimento dos filhos, dos pais, essa busca por reconhecimento, eu não sei, político, financeiro na igreja, eu não sei, ela acaba com a saúde espiritual, estrutural de pessoas. Deixa Deus fazer isso na tua vida, porque as bênçãos dele enriquecem e não acrescentam dores. 6º ponto, porque se uma pessoa for soberba e orgulhosa, com isso, Deus não é glorificado. Isaías 42:8 diz assim: a minha glória não darei a outrem. Mateus 6:13, porque teu é o reino, o poder e a glória. Gente, olha só, algumas pessoas se esquecem como chegaram na igreja, algumas pessoas se esquecem como era a sua vida, rapidinho, quem era, o que Deus fez. Camarada veio para a igreja, só o caco, como diz o gaúcho, esgualepado, aí de repente, estava devendo até a alma, e de repente Deus veio e fez uma obra fantástica na vida daquela pessoa. Daqui a pouco a pessoa está na igreja, e vê alguém entrando 3 passos para lá, 2 para cá, embora o culto é para a pessoa racional. Se entrar e ficar quietinho, tudo bem, você não tem que levar para sair do lado, para orar, para conversar. Mas vê uma pessoa às vezes entrando assim, a pessoa, essa igreja já foi melhor frequentada. Aquelas pessoas que esquecem de onde vieram, esquecem de ter misericórdia. Se fosse o meu filho, eu dava com arreio nas costas. Se fosse no meu casamento, isso aí, mas nunca que eu ia, e não sei o que, até acontecer. Toma! Até acontecer. E tudo isso trata o nosso orgulho. Tudo isso trata com a gente. Mas se o meu filho, até ficar adolescente, até ficar jovem, até você ver que você não tem o controle das coisas como você achava que você tinha. Mas se a pessoa permanece orgulhosa, se a pessoa permanece assim, consequências terríveis virão. Terríveis virão. Deus precisa ser glorificado para que a minha vida avance. Romanos capítulo 11, versículo 33, é até uma música, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos, e quão inescrutáveis os teus juízos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que lhe deu primeiro para que depois lhe seja recompensado? Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A Deus pertence a glória. Agora, meus irmãos, a consequência de quem fica dominado pelo orgulho e pela soberba. Olha só, eu até separei, porque o texto é um pouquinho maior para eu ficar escrevendo. Romanos capítulo 11, o versículo 22 ao versículo 27. Presta atenção. Num coração cheio de orgulho, de soberba. O próprio Deus usou o apóstolo Paulo para escrever esta carta para as pessoas que estavam em Roma. Olha só. Está na Bíblia. Então processe a Bíblia, não vem me processar. Capítulo 1 de Romanos, verso 22 ao 27.
inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens às imundícias, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em semelhança à sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a condenação ou a punição merecida do seu erro. Deus os entregou às cobiças do seu coração para se desonrarem. Deus os abandonou às suas paixões infames. O que não pode acontecer é homem e mulher de Deus ser convencido a ir para o inferno, segundo a palavra de Deus. Substituir Deus alegando a sua capacidade. O que diz Provérbio 16, 18? Eu sempre cito esse versículo até para que eu não esqueça. Provérbio 16, 18. Diz que o princípio da queda é a arrogância, o orgulho. E o princípio da ruína é a altivez de espírito ou soberba. Quanta gente perdeu tudo por causa da soberba. Até no meio do povo de Deus. Chega na igreja, é um Zé Ninguém, e Deus prospera. Esquece de Deus, esquece da obra de Deus, e começa a julgar que pastor nenhum presta, começa a julgar que um monte de gente não presta, que aquele dali é um caloteiro, que aquele lá é um farsante, que aquela lá é não sei o quê, que aquele se afasta de tudo, se isola, faz o altarzinho em casa, e esquece da extensão do reino como deveria. Conhecemos pessoas que Deus abriu as janelas do céu, mas depois, na prática, não reconheceram a Deus, e hoje estão arruinados. Alguém aqui lembra do pastor Jimmy Swaggart? Levanta a mão. Já ouviu falar nesse nome, Jimmy Swaggart? Pastor Jimmy Swaggart foi um pastor de repercussão a nível mundial nos anos 80. E ele foi fazer uma cruzada no Monumental de Nunes, e se ensoberbeceu. Presta atenção. Olha só. Gente, nos anos 80, para você ter uma ideia, para você entender o alcance do ministério do pastor Jimmy Swaggart, para você ter uma ideia, nos anos 80, financeiramente, se movimentava através do ministério dele mais de $1 bilhão. Nos anos 80. Ele tinha 1.500 pessoas diretas na folha de pagamento dele, fora as milhares de pessoas indiretamente recebendo e tudo mais, porque era a nível mundial. O ministério dele, para você ter uma ideia, alimentava e sustentava mais de 20 mil crianças no mundo. O templo em que o pastor dirigia, ele ocupava toda uma quadra nos Estados Unidos. E aquilo era transmitido em rede mundial. Olha só, para você ter uma ideia. O pastor Jimmy Swaggart, ele veio no Monumental de Nunes para fazer uma cruzada evangelística. Eu mesmo sou fã do ministério do pastor Jimmy Swaggart, pessoalmente, muitos hinos que ele canta, eu me emociono, porque vai direto na alma a inspiração que Deus deu àquele homem. Ele naquele piano, ele tem uma voz muito parecida com a do Elvis. Quem não conhece, só escuta, acha que é. Mas o piano, os louvores, os estádios lotados ouvindo aquele homem. A Bíblia do expositor, uma das melhores Bíblias que eu já vi, e tenho uma, são quase todos os versículos bíblicos comentadas, e comentadas por ele.
Então, é um homem do ministério fantástico. Aí, quando ele foi nesse esse monumental de Nunes, esse estádio, quando ele chega ali, o coordenador da cruzada chega para ele e fala: pastor, aqui dentro tem 60 mil pessoas, e fora do estádio tem 2 vezes o número de pessoas aqui querendo entrar. Aí ele confessou depois que o coração dele se encheu de orgulho, ele deixou aquilo entrar no coração dele, e ele disse para si: Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. E Deus respondeu: não preciso. Quem acompanhou aqui, a queda do pastor Jimmy Swaggart foi algo muito humilhante. E depois ele confessando, chorando na frente de pessoas em rede nacional, confessou que isso chegou ao coração dele. Meu irmão, olha para cá, é honra Deus te usar, é honra eu te usar, diz o Senhor, é honra, não é cargo, não é peso, não é nada disso. Olha só e presta atenção no que eu estou falando, porque às vezes é justamente para você que está distraído. É honra Deus te usar. Se você tiver que estar 4 cultos no domingo aqui comigo, você vai estar, porque é honra. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Se você tiver, olha, é muito importante você estar em alguma posição, Deus tem te dado alguma coisa, é Deus. Se você pensa que o que você tem é por causa daquilo que você é, meu irmão, se prepara para a soberba e se prepara para a queda. O inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios. Mateus 25:41 fala que o inferno foi preparado para o diabo e os seus demônios, aqueles que foram criados para a glória de Deus, mas não o reconheceram, por isso se tornaram adversários, inimigos de Deus. Salmo 9, versículo 17, diz que os ímpios serão lançados no inferno. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas em alguns relatos que eu vi, de algumas pessoas que tiveram experiências, eles são muito parecidos. Anos e anos eu escutando relatos a respeito disso. Pessoas que comentaram assim: de repente, eu senti uma dor, um susto, algo assim, e parece que descortinou na minha frente um pano de veludo assim, que não refletia luz. Algo escuro, eu não conseguia enxergar nada. Nada. Eu procurava, porque nós somos criados para a luz, nós somos criados para buscar isso, e de repente ao meu redor, não tinha nada, eu não via nada, eu não entendi o que estava acontecendo, eu pensei que eu estava lá no acidente ainda, eu pensei que eu estava naquela situação ainda, e de repente, eu comecei a escutar gritos de pavor, gritos de desespero, e no meio daquilo eu comecei a sentir uma dor muito forte, uma dor muito desesperadora, forte, e eu gritava e ninguém me respondia. De repente, com tudo isso, a dor passou e ela voltava, passava e voltava. Aí eu lembrei do que pastores falavam, do que o meu pai e a minha mãe falavam, e eu lembrei: aqui deve ser o inferno, e ninguém vai te escutar lá. Você está entendendo por que Jesus veio? Você está entendendo por causa do clamor de pessoas? Você está entendendo porque pessoas dão o seu dinheiro para que essa mensagem alcance? Porque vale mais do que o mundo inteiro? Você está entendendo porque Apocalipse diz que Deus abriu uma porta para a igreja, que ninguém pode fechar, que é a porta que prega o evangelho? Você está entendendo por que Jesus sofreu e morreu em uma cruz? Para que eu e você não fôssemos para este lugar? Mas o orgulho cega os olhos das pessoas, deixa pessoas surdas, atrapalhadas, despriorizadas no seu relacionamento com Deus. Hoje eu te alerto a se voltar para Deus, a reconhecer a Deus. Algumas pessoas se lembram de Tancredo Neves? Se eu tiver tal apoio, nem Deus pode me impedir daquela rampa, eu não preciso nem de Deus, não é? Não subiu, morreu um dia antes de assumir a presidência nacional. Você lembra dos Beatles? Somos mais famosos que Jesus Cristo.
Isso foi uma das frases de afronta. Você lembra do famoso Titanic? Nem Deus afunda. Uma outra cantora, se eu não me engano é a Cássia Eller, ela pegou deu uma tragada num cigarro de maconha, soltou e disse: Deus é para você. E tem inúmeras frases e relatos de pessoas nessas afrontas. E talvez você pode ter acompanhado alguma coisa disso também. É um alerta de Deus para mim e para você. Reconheça a Deus, louve a Deus. Tudo que você tem, peça para Deus guardar os teus sentimentos. Você acha que eu e você vamos levar algum real, algum dinheiro, algum dólar para a eternidade? Porque no lugar desse, mesmo a pessoa com os maiores valores financeiros, os maiores prêmios do mundo, Nobel da Paz, uma pessoa não vai levar isso para a eternidade. Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, mas eu preciso ligar isso a Deus, eu preciso glorificar a Deus, eu preciso reconhecer Ele na minha despensa, eu preciso reconhecer Ele no meu salário. Ele nunca vai deixar de suprir na casa dele, Ele nunca vai deixar. A diferença é se eu ligo isso a Deus ou não, se eu coloco Ele em primeiro na minha vida ou não, seja na parte financeira, seja no tempo do meu dia com relação a Ele, seja na missão em que Ele está me chamando, me aguçando. Por isso Ele veio, por isso pessoas morreram até queimadas, para que esse evangelho de salvação chegasse até mim e chegasse até você. Se isso não traz temor no teu coração, o orgulho realmente está tomando direção, e você está colocando a criatura na frente do Criador. Se você apenas vê um homem falando com você aqui, e não percebe o próprio Deus ministrando ao teu coração, você está cometendo um grande equívoco, porque Deus não se engana, de Deus não se zomba, e o desprezo com relação a Ele é a pior coisa que alguém faz. O próprio Jesus disse: seria melhor amarrar uma pedra ao pescoço numa pedra de moinho, aliás, uma corda no pescoço e amarrá-la numa pedra de moinho e lançá-la. Haverá grande rigor a uma pessoa assim. Cuidado, muda o seu rumo, muda os princípios dos teus passos, porque eles podem estar te levando para uma vida de condenação. Olha para cá, Davi, ele errou, não podia mudar os passos errados que ele deu na vida, mas poderia lembrar que ele nasceu para adorar. Na Bíblia eu pelo menos pessoalmente, eu não lembro de ninguém que tenha essa referência segundo o meu coração, e que seja um adorador como Davi, alguém que sempre reconheceu a Deus e reconheceu os seus erros, mesmo ele perdendo o trono, mesmo ele passando pelo que ele passou, ele sempre reconheceu a Deus, ele sempre glorificou a Deus, ele sempre exaltou a Deus, sabia quem ele era, e glorificava a Deus por tudo. Hoje eu chamo você para reconhecer a Deus. Hoje eu chamo você para glorificar a Deus por aquilo que você é, pelas oportunidades que você tem, e reconhecê-lo durante toda a sua caminhada, porque nós não sabemos o dia de amanhã, e independente disso, nós nascemos para nos relacionar com Ele, e não perdemos tempo assim, com tantas questões vãs desta forma. Amém, meus irmãos? Se coloquem em pé em nome de Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Põe a mão no teu coração. Isso. Talvez você precisa reconhecer a Deus na tua família. Talvez você precise reconhecer Deus na tua vida. Aí as coisas vão começar a mudar. Não é dinheiro que vai fazer diferença para você. Não é aquela pessoa mudando que vai fazer diferença para você. É você reconhecendo a Deus.
as coisas vão começar a mudar. Então pare de murmurar de pessoas, pare de murmurar de seja quem for, pare de reclamar de tudo isso, porque você está sendo intoxicado pela sua própria soberba, orgulho. Reconheça a Deus e as coisas vão mudar. Coloca a mão no teu peito. Você nasceu para glorificar a Deus. Tanto da sabedoria quanto do conhecimento, Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. quem conhece a mente deste Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Com a mão no teu coração, qual é a tua decisão hoje? Você vai reconhecer a Deus nos teus caminhos? Quem aqui em nosso meio quer aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Quer aceitar esse Jesus? Quer declarar que Ele é o seu Salvador e o seu Senhor? Levante a sua mão direita lá em cima. Isso, levante a mão lá em cima, se você quer o aceitar como Salvador e como Senhor da sua vida. Os pastores, isso, presta atenção. Louvado seja Jesus. Reconheça Ele. Quem aqui em nosso meio está reconhecendo a Deus? Senhor, a partir de hoje eu vou reconhecer ao Senhor na minha família, eu vou reconhecer ao Senhor nas minhas finanças, eu vou reconhecer ao Senhor no meu trabalho, eu vou reconhecer ao Senhor em todas essas mudanças. A partir de hoje eu vou dar novos passos e eu vou glorificar ao Senhor. A partir de hoje eu tomo uma nova decisão na minha vida. Levante a sua mão direita lá em cima. Se esta mensagem foi para você, se essa mensagem não foi só para mim, se essa mensagem foi para você hoje, levante a mão. Em nome de Jesus. Porque é Deus que está olhando para você e para mim. E eu vou orar junto com você. E as coisas vão mudar na tua vida quando você reconhecer Ele a partir deste momento. Santo Deus, no teu nome glorioso, eu peço que o Senhor venha a ser colocado, o Senhor venha assumir o teu trono de glória nas nossas vidas, que o Senhor venha a ser o centro das nossas vontades, em todas as áreas da nossa vida, com o teu poder, com a tua graça, com o teu desejo, venha a ser respeitado, honrado e buscado. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo de Deus.